Fala pessoal, estou chegando e estou de volta mais uma vez trazendo mais uma planta bacana, atendendo a mais uma inscrita aí que tem estado aí interagindo legal aí no canal, né? Tá aí o pedido da Cristiana, né? A Cristiana que tem um terreno de 6 metros de largura por 15 de fundo. Esse aqui seria, Cristiana, a frente da sua casa, olha só. O terreno dela é 6 metros assim, gente, de largura. Tem um total de 15 metros de fundo. Ela pediu uma casinha assim que pudesse colocar dentro desse espaço 3 quartos, né? Um quarto, né? Mesmo que os quartos sejam pequenos, e um quarto, um dos quartos com suíte. Olha só, a frente da sua casa, que charme, Cristiana. Tá dando já para ver, olha só, vou trazer bem de perto aqui, olha só, para você ver lá dentro, né, da casa, olha, pela janela. Olha que charme que ficou. Nem parece que o terreno é 6 metros de largura, porque a casa ficou muito bonita mesmo. Ali seria a cozinha, aqui uma entrada principal ali, outro fechamento de vidro, que é um corredor lateral que dá acesso ali lá nos fundos. Vamos trazer aqui, posicionar aqui para te mostrar só. Vou mostrar por fora primeiro. Eu coloquei laje e deixei essas aberturas lateral para luz, para claridade, ventilação. Aqui, estou chegando aqui. O terreno ele é de 15, então fica muito sufocado, né? Não dá para fazer muita coisa. Mas eu fiz aqui praticamente quase um milagre aqui, né? Eu creio que deu para fazer tudo certinho e com certeza você vai gostar. Você e a quem tem um terreno de 6 metros de largura por 15 de comprimento, olha só. Ainda tem essa laje onde você vai poder mais para frente fazer uma outra super casa em cima dessa laje, ok? Daqui a pouquinho eu vou te dizer mais ou menos onde você pode colocar a escada aqui, para te ajudar numa outra residência aí. Vamos lá, vamos virar aqui, para mim te mostrar como ficou essa casa por dentro, que ficou charmosa, ficou muito bacana mesmo, olha só. Olha que linda. Com certeza, né, a casa ficou da hora, olha só. Vamos trazer bem de perto, que eu vou te mostrar aqui, olha só. Bacana, um charme essa casinha. Terreno de 6 metros da Cristiana. E ela pediu aí com 3 quartos, gente. Nem parece, né? Mas deu. Daqui a pouco eu vou falar mais ou menos aí a medida. Ó, aqui tem um banheiro, olha. Banheiro todo na cerâmica, com box bonitinho ali dentro, ó. E aqui na frente, como você vê aí, ó, Cristiano, é sala e cozinha, hein? Botei tudo aí na frente, logo você chegando aí, você já tem uma cozinhazinha aqui, você tem área de serviço no lateral ali, olha só. Tô virando aqui para você ver o detalhe, né, das paredes, né, a pintura ficou charmosa mesmo. Agora vamos mostrar aqui, ó, que não tá dando para ver o quarto de casal aqui, ó, que é esse outro maior aqui com um banheiro ali, ó, com a suíte. Essa lateral aqui, ó, toda aberta. Você viu que eu não coloquei laje, deixei o espaço totalmente livre para circulação, né, é necessário, né, ter uma ventilação. Mesmo espaço aqui, ó, sendo de 1 metro, você disse que que podia fazer a casa, que não precisaria corredor, mas é necessário, pelo menos um corredor bem pequeno para poder ter uma circulação de vento, ok? E claridade. E se eu coloco laje nisso aqui tudo, iria fechar, ia ficar um forno aí dentro, ia ficar muito sufocado. Eu estou virando aqui para mostrar os detalhes da casa, ela ficou muito bacana mesmo. Se eu tenho um terreno de 6 metros aí agora, e estou prestes a construir, estou com a grana já para comprar o material, eu pegava esse projeto aqui, ó. Eu não precisava mais, porque ele tem garagem também, olha. E um pequeno espaço na frente, né, que é o terreno de 15. Vamos lá, deixa eu falar mais ou menos aqui, uma metragem por alto aqui para você, Cristiana. Seria a garagem aqui, né? E aqui uma sala pequena, mas é uma sala e uma cozinha, ok? No formato de L aqui. Aqui nesse espacinho aqui tem um espaço para lavanderia, sendo que aqui, ó, é um corredor que liga, ok? Você tem uma abertura aqui, que é uma porta que você vai colocar, e ali uma outra, né? Para você ter acesso ali, esse corredor
direito ali. Eu coloquei um banheiro social aqui. Por que aqui logo no começo? Porque se você junta tudo aqui tem cozinha, então tem o banheiro do outro lado, tem área de serviço aqui, então se você for usar encanamento, já está tudo aqui certo aqui, ó, você não precisa estar colocando um banheiro lá no norte, outro no sul, e a cozinha lá no leste. Então você gasta muito com cano, beleza? Daqui a pouquinho eu vou falar também onde seria o encanamento, que as pessoas estão pedindo aí, né? Como seria o encanamento de saída de esgoto da casa. Claro que eu não tenho um vídeo desse projeto, mas eu vou falar aqui mais ou menos como ficaria. Aqui no meio, ô Cristiana, eu coloquei 2 quartos menores. Esses 2 quartos, eles são assim, exemplo, se o terreno é 6 metros de largura, o corredor aqui ficou com 80 centímetros. Eu deixei aqui um espaço maior aqui de 1,5 m, ok? Nesse intervalo aqui, ele tem 1,5 m, só aqui que ele diminui um pouquinho só por causa desse detalhe da parede do quarto que você está vendo aí, ó. Mas cabe a você fazer ou não, você pode deixá-la direto. Eu fiz assim que eu gosto de fazer umas coisas diferentes no vídeo. Então, esses 2 quartinhos aqui ficaram com 2 metros, ok? 2 metros assim, ó. Por 2 metros de fundo seria isso aqui, e com 3,5, 4 metros assim, ó, porque ali tem um corredor de 80, então ele ficaria assim, ó, 2 por 4, de 8 metros quadrados cada um deles, ok? Esse seu aqui, ó, o quarto do casal, parece que é um quarto grandão, pelo formato que está aqui, mas não é. Ele é um quarto com 2,30 m assim, ó, ok? Por 4,5 m aqui, ó, o comprido. Tá de igual tamanho, tá? Seria um quarto de 12 metros quadrados. Tem quartos com suíte aí de 8 metros quadrados. Esse aqui tá tendo quase 12 metros quadrados. No finalzinho ali eu joguei o banheiro, que é o suíte aqui, ó, com 1,20 m de largura, ok? Ele é 1,20 m de largura por 2,5 m, assim, ó. 2,5 assim e 1,20 m assim. Este corredor ele continua seguindo com 1,30 m a 1,5 m a largura dele, para você ter uma claridade legal ali no fundo. Olha que charme. Aqui uma pequena lavanderiazinha aqui, bem do ladinho da cozinha. Ali a báscula do banheiro, saída para a lavanderia. Então aqui, como eu falei, são umas portas que você coloca. É claro, você vai colocar uma porta comum, não vai gastar com os vidros blindex desse aí, né? Em área de serviço. Mas se você puder também, pode colocar que fica bonito. Coloquei aquele quadro bonito ali, onde você faria ali um painel, né, para a TV particular, a salinha bacana ali naquele cantinho ali. A porta principal botei ali, você também pode colocar na frente. Lembrando que o projeto os detalhes são opcional, é mais assim para você se inspirar, mas ficou charmoso, né? Ficou bacaninha mesmo, né? Não precisa fazer mais nada. Agora é o seguinte, abaixo do vídeo tem um espaço reservado para você. Você que está assistindo o vídeo agora, né? Que é um profissional da construção civil. Aliás, vai aqui um abraço forte para todos os profissionais da construção civil. Quer comentar embaixo, né? Acha que deve mudar alguma coisa? Ajuda aí a Maria Cristina e dê sua opinião, dê sua ideia aí. Pode colocar aí embaixo assim, ó. Ô Maria Cristina, se eu fosse você, faria isso, fazia desse jeito assim que melhoraria. Então, eu aceito, pode ficar à vontade, né? E comente aí embaixo aí, porque o espaço é para vocês. Olha que lindo. Muito da hora mesmo, né? Ficou bacana. Eu mostro bem de pertinho assim para você ver os detalhes, né? Ajuda muito o projeto em 3D para você ter uma ideia de como ficaria a sua casa, né? Para você construir aí, se ficaria legal o quarto nessa posição, o quarto de casal lá no fundo, ele com laje, olha só. Olha lá que bacana, ó. Uau! Vamos trazer aqui, posicionar aqui, olha só, a frente que bacana que ficou. Agora deixa eu voltar aqui rapidamente aqui. Lembrando, Maria Cristina, se você quiser as medidas certinhas, né? Você deixa aí seu e-mail, Maria Cristina, embaixo em um dos seus comentários aí, qualquer comentário seu aí. Deixa seu e-mail para me enviar essa planta para você via e-mail com as medidas certinho de cada parede dessa aí, para você
se 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 posicionar aí nas medidas, né, poder ter uma noção da planta, das medidas da parede. Exemplo, se você vai construir em cima, bateu laje, vai construir em cima, a única opção para você colocar uma escada aqui, ok, para você ter uma escadazinha bacana aqui, aqui, por exemplo, você tem aqui 6 metros de largura. Você vai fazer o seguinte, 3 metros de largura, dá para entrar um carro e ainda sobra espaço, não é verdade? Eu creio que 2,5 metros entraria um carro numa boa, 2,5 metros. Então você teria a sala aqui com 3,5 metros agora. Descontando a parede aqui, né? Você pode chegar aqui bem no finalzinho aqui e jogar uma escadinha aqui por dentro, né? Uma escada padrão de aproximadamente 70. Claro, sua sala diminui um pouquinho. Ou você jogar ela na frente, né? Ela pode vir na frente, vindo por fora aqui, olha. Caso a outra residência de cima ser uma residência reservada, assim, com entradas e saídas independentes. Você pode abrir aqui, ó, botar um portão aqui na frente e a entrada nessa casa ser aqui, a partir do pé ali da escada por dentro, cerca de 1 metro adentro ali, subir ali, ok? E aí você teria essa sala com 3 metros, a garagem aqui com 2,5 metros, e vai ficar bacana também. Outra coisa é a escada, né, aqui, na frente aqui também, desde que não atrapalhe essa janela, ok? Aí você vê direitinho aqui que eu acho que aí a janela ficaria aqui embaixo da escada. Você pode botar uma francesa aqui, mas eu acho que iria acabar com a claridade da sala ali, ok? O melhor lugar é ela aqui nessa posição. Ou aqui também na escada. Vamos supor aqui, por exemplo, nessa lateral direita, você pode botá-la aqui. E aí você vai ter um acesso legal e pega a sala e deixa a sala com 2,5 metros de largura, assim, ó. E aí você jogaria uma escada aqui desse lado aqui, ou de lá para cá ou daqui para lá, ok? E aí vai ficar legal aí a plantinha, vai... São as ideias que eu estou dando aí. Voltando aqui, algo que eu estava falando aí, olha só. As pessoas perguntam onde ficaria o encanamento por baixo da casa. É claro que ficaria numa lateral dessa, gente. Olha só, é muito simples. Se você vai fechar o terreno todo, é claro, você não vai desperdiçar uma lateral, um beco, só por causa de cano de esgoto. O cano fica por baixo. Exemplo aqui, ó. Toda a saída da cozinha e o banheiro aqui cai para essa lateral aqui. Antes de cimentar, é claro, você vai articular as caixinhas, né? Que é o pedreiro que vai fazer isso, ele sabe muito, muito bem, né? Do esquema aí. E vai colocar uns canos por baixo aqui, ó, até ligar no esgoto lá. É claro que os canos vão ficar escondidos por baixo ali, você não vai ter como acessar ele. Mas existem as caixinhas, que são chamadas de caixas de esgotos, que fica nos cantos. Você pode colocar uma bem aqui, ó, no cantinho aqui, uma caixa bem elaborada aqui, onde toda essa saída de esgoto vem para cá. Agora, o do banheiro, por exemplo, não pode vir para aqui. O do banheiro já tem que ser ligado direto no esgoto lá fora. É um outro cano totalmente separado, ok? Lá no fundo também, que tem um banheiro, ele pode vir, ó. Deixa eu trazer aqui. Ele pode vir aqui, que é um cano único só para o sanitário. Ele vem no canto aqui e vem pela lateralzinha por dentro aqui no muro, direto lá fora, ok? Sem interferência nenhuma, para não dar entupimento. Nada de você ligar o cano do sanitário com a saída da cozinha, nada disso. O cano sanitário, ele vem direto por baixo ali, é um cano de 100 milímetros ou até mais, se você puder colocar de 150, melhor ainda. Mas não tem precisão, porque o padrão aí é 100 milímetros. Aí você traz ele aqui no canto, então ele vem por baixo ali. Caso você queira ligar esse banheiro na mesma rede, você pode ligar o sanitário, somente o sanitário, ok? Os dois sanitários ligados nesse
nesse encanamento que vem aqui de 100 milímetros. Já a pia da cozinha e lavatório jogaria para a caixa, que é uma caixa feita de gordura aqui, ok? E você pode jogar para a caixa aqui também a água do banho e do lavatório e do banheiro também, tudo para essa caixa central bem feitinha aqui num cantinho, para não ficar dentro da sua cozinha, faz ela aqui, ó, nesse espaço aqui, ok? Até porque o banho dessa suíte também, mais o lavatório, também pode vir e jogar nessa caixa aqui. Mas é uma caixa bem feita, bem certinha, bacana. Caso aconteça alguma coisa, você poder abrir aqui e articular o desentupimento, ok? Ok? Deu para entender? Então, evitar também muita curva. Prefira os canos mais retos, mais direto, ok? E evita fazer muita curva. Outra coisa, utilize os canos para esgoto de pia de lavatório de 50 milímetros, ok? O de 20, o de 40, por exemplo, que é o de esgoto, é muito fino, então ele para pia de cozinha ele não funciona muito, ele acaba acumulando muita gordura nas laterais e entupindo, ok? Então as pessoas pediu isso aí, né, onde ficaria, então é simples, ok? Ficando por aqui, deixando um abraço forte para você que está inscrito no canal, você que está chegando agora, né? Você que acabou de assistir o vídeo aí, olha, não esqueça de dar um joinha para o vídeo, né? Caso você gostou, ok? Fica à vontade aí, porque a decisão aí, né? A opção aí é sua, né? Não esqueça também de se inscrever no canal, ok? Quer falar alguma coisa? Tem um espaço para você, né? Como eu falei antes aí, né? Reservado aí para você comentar, fique à vontade. Para pedir um projetozinho assim, ó, no formato em 3D, leia a descrição deste vídeo. Eu deixo informação importante lá para você ficar sabendo de como participar, ok? Eu vou ficando por aqui, um abraço e até um próximo vídeo. Tchau!